E ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Talvez aqui eu consiga reconhecer muitos cristãos nessa manhã. Que o Senhor está dizendo, vai para lá, mas está indo para lá. O Senhor está dizendo, vai para lá, meu filho, e você está indo para lá. Eu não sei qual é a posição que você está. Eu sei de uma coisa, antes Jonas tivesse ficado dentro de casa. Porque quando ele fica em casa e não obedece, ele apenas é um desobediente. Mas quando ele vai contrário à cidade onde Deus mandou que ele fosse, além de desobediente, ele está afrontando o Senhor Todo-Poderoso. Quando o Senhor conta contigo, Ele vai te dar uma obra, Ele vai te capacitar e Ele vai te direcionar. Eu conheço muitos que estão em depressão hoje, ou estão angustiados, ou estão tristes, porque esperam em Deus uma decisão para um direcionamento, mas Deus ainda não deu. Então, quem tem um direcionamento, tinha que dar graças a Deus. Quem tem um direcionamento, tinha que louvar o nome do Senhor, mas infelizmente, Jonas não acatou e desacatou a ordem do Senhor. Quem está entendendo até agora, dá amém aí, glória a Deus, faz barulho. Amém. No momento que Jonas vai para Nínive, essa cidade, que diz os historiadores, que tinha mais de 30 metros os seus muros, a sua largura, dizem os arqueólogos, poderiam passar 2 carruagens, uma do lado da outra. Ela era fortificada. Nínive era uma cidade para profissional, não podia ser profeta amador, não. O negócio era sério. Quando Jonas, então, vai em situação contrária àquilo que Deus o direciona, e no barco, a Bíblia diz que Deus sopra um vento, uma tempestade. A tempestade alcançou o barco de Jonas, justamente porque Jonas desacatou, indo contrário às ordens de Deus. Quando a tempestade chega, o homem chega para ele e fala o seguinte: Jonas, rapaz, na verdade não deve ter chamado pelo nome, porque ninguém conhecia Jonas. Jonas estava indo para um local desconhecido, sendo um desconhecido. Jonas, ei, você homem, como é que você dorme num momento como esse? O que você está fazendo aí do fundo? Vem para cá para nos ajudar. No momento que Jonas sobe, os homens começam uma indagação. Porque antes de entender o que está acontecendo na sua natureza, eles desconfiam que aquilo foge da natureza humana. Desconfiam de ser alguma coisa sobrenatural. Porque não é normal aquela tempestade. Então eles tiram a sorte. Que quando eles tiram a sorte para descobrir quem é a razão daquele problema, quem que foi o sortudo? Jonas. Por quê? Porque na sorte tem azar. E até no azar tem sorte. Jonas é contemplado na sua sorte que gera azar, ou azar que gera sorte. Eles começam a indagar, a Bíblia vai dizer que eles perguntam quem ele era, da onde ele vinha, para onde ele iria, qual era o seu propósito. E eu entendi que quando você foge do centro da vontade de Deus, você começa a dar satisfação para quem não deve. Você começa a dar explicação para quem não merece. Você começa a falar da sua vida e você é forçado a falar. E você tem que falar porque você se colocou numa posição de fragilidade. Porque quando você desobedece a Deus, você se coloca numa posição de fragilidade. Porque quando você está em Deus, você não dá explicação para ninguém. Quando você está em Deus, você não dá satisfação para ninguém. Quando você está em Deus, Deus é o teu juiz. Amém ou não amém? Então está lá Jonas dando satisfação da tua vida. Irmãos, particularmente, eu não gosto de dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu dou para quem eu devo dar no momento devido, mas eu não gosto. É uma situação desconfortável. Mas é isso que dá quando você foge da vontade de Deus. É momento e situações, são zonas desconfortáveis que você gera para a tua própria vida. Quando Jonas está ali explicando tudo o que está acontecendo, o próprio Jonas, ele fala, tudo bem, não precisa se estressar comigo. É só me lançarem ao mar. Aqui eu vejo pelo menos um ponto positivo de Jonas, né? Porque quando ele diz, podem me lançar ao mar, ele sabendo que é a razão da tempestade, por que ele não se jogou? Aí eu entendi, porque o nível de covardia de Jonas não chegou a esse ponto. Então aqui eu vejo pelo menos um ponto positivo na vida de Jonas. Os homens, quando olham para Jonas, eles falam o seguinte, peraí, mas como assim te jogar no alto mar? Eu não conheço o teu Deus, mas se é o teu Deus que está trazendo essa tempestade, e que Deus é que me livre de te jogar em mar e te matar. Porque se você vive, de repente, à vontade do teu Deus, se eu te matar, Deus vai destruir esse navio. E aí eu entendi que os de fora têm mais temor do que os de dentro. Aí eu percebi que muitos lá de fora entendem mais do poder de Deus, entendem não de experiência, mas de temor do que os de dentro. Não diminuindo o temor daquele que está aqui dentro, de forma alguma. Porque se você está aqui dentro é porque você tem um temor de Deus. Amém ou não amém?
Amém. Eu falei, não, você é louco, nós não somos loucos. Então, se você quiser, vai você. E aí, no final da conta, eles conseguem entender que sim, ali é praticamente um propósito, ele não está ali. Então, com o coração apertado, eles lançam Jonas para o mar. E aí eu vou lembrar de uma passagem de Jesus, que faz paralelo a essa história. Porque Jesus, num certo momento do seu ministério, muitos anos depois da história de Jonas, Jesus está no seu ministério e chega um certo momento que Jesus sai de uma cidade para ir para outra. Para isso, ele tem que entrar numa embarcação. Jesus entra no barco, no meio da navegação, uma tempestade. Uma mesma tempestade que bateu no navio de Jonas. O barco está quase virando, os homens estão desesperados. E no momento que os homens estão desesperados, alguém desce ou vai para algum canto do navio e descobre um homem dormindo. Jesus está dormindo. A história é muito parecida. Por quê? Porque os dois estão navegando, porque os dois estão num barco, porque os dois são profetas. Os dois têm um propósito. Só que um está dormindo, o outro também. É tão parecida essa história que até a primeira letra combina, Jonas e Jesus. Mas tem uma grande diferença, e a diferença é mais profunda do que você imagina. A diferença é, um está dormindo porque está cumprindo o teu propósito, e o outro está dormindo porque não está cumprindo o teu propósito. E isso gera um tipo de sono diferente. Os dois, de fato, também estão dormindo, mas um dorme porque está confiante no propósito que tem. Um dorme porque sabe na direção que está indo. Um dorme porque confia em Deus e sabe que tempestade não vai anular o propósito que Deus tem na vida dele. Ele sabe que o seu sonho é o seguinte: pode vir tempestade, pode vir o que for, mas isso não vai impedir o que Deus tem na minha vida. Esse é o sono do justo. Esse é o sono daquele que confia em Deus. Esse é o sono de quem está no centro da vontade de Deus. Esse é o sono de quem vive um propósito divino. Agora, Jonas não. Jonas está dormindo porque está em depressão. Jonas não tem medo da morte porque já se entregou à morte. Ele está pensando o seguinte: dormir agora é lucro, porque morte é o meu fim. Esse é o final de quem vive baseado num sono fora da vontade do propósito do nosso Deus. Eu não sei você que está em casa ouvindo essa mensagem, eu não sei você que está aqui nesse culto, qual tem sido o teu sono? Talvez você dorme como eu durmo, mas talvez a razão do seu sono não seja igual à minha razão, como do irmão que está do seu lado. De repente, os dois estão aí, bonitinho, maquiado, arrumadinho, um do lado do outro, mas o sono de um talvez tenha sido anjo dormindo, e do outro parecia que estava um inferno dentro de casa. Eu não sei a razão, a posição do seu sono hoje, mas o que eu quero te dizer é que se você voltar para o centro da vontade de Deus, o teu sono vai ser como o sono de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida, agora, que a paz de Deus possa invadir a tua casa, possa invadir a tua mente, o teu coração. Você vai deixar o teu calmante hoje, você vai deixar os teus remédios hoje. Deus tem para ti um sono, o sono de Jesus e não o sono de Jonas. Que a paz de Deus, que a graça, que a unção, que o poder, que a autoridade seja derramada sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, e que você volte a dormir como uma criança. Amém ou não amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus em nome de Jesus. Irmão, você não tem noção como é que é meu sono. Eu louvo a Deus que na minha vida tem uma coisa dando certo, é o sono. Que coisa maravilhosa, o sono é pesado. E é esse sono que eu profetizo sobre a tua vida. Um sono pesado. Tem dias na minha rua, lá é tenso, tem dias que o tiro está comendo, o cachorro está latindo, funk está rolando na rua de trás, culto pentecostal na rua da frente, e eu como Davi, deitado lá no travesseiro santo, e dormindo igual uma criança. É bom demais, irmão, você não sabe como é que isso é bom. Até o inimigo para me atormentar de noite dá trabalho. Porque tenta, não, é sério, às vezes ele vem, dá uma incomodada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim, por quê? Porque Deus quer para você um sono justo. Você não precisa de dinheiro para ter esse sono, porque tem muita gente com muito dinheiro que não está dormindo esse sono. Essa pandemia está nos desregulando, estamos tendo mais tempo em casa, mas estamos tendo menos tempo de sono.
de descanso. Que o diabo está oprimindo, o diabo está usando a televisão. O bispo falou aqui semana passada com muita sabedoria. O diabo está usando essa mídia com muita força, porque está aterrorizando a nossa mente, está aterrorizando a nossa forma de viver. Mas graças a Deus existe um povo, uma nação de Israel aqui, que está em casa, que é confiante em Deus, que com Covid ou sem Covid, irmão, você que está em casa com Covid, vai dormir melhor do que quem está sem Covid, porque Deus é justo, porque Deus, se estiver no centro da vontade de Deus, você voa, amém ou não amém? Aí jogaram lá o homem na água, o homem como está na água, Deus envia um peixe. Algumas traduções, eu não sei se algumas traduções vão dizer baleia, mas que baleia, que na tradução do hebraico é um peixe grande. Esse peixe engole Jonas, mas quando esse peixe engole Jonas, não é para triturar Jonas, não é para mastigar. A Bíblia vai dizer que ele engole, ele não mastiga Jonas, porque se fosse para mastigar, seria tubarão. Mas aquele peixe não veio para matar, mas veio para proteger. Jonas foi lançado ao mar. No mar não tem bote, no mar não tem SOS, no mar não dá para nadar, porque a tempestade é forte. Quando todo mundo vê peixe como um castigo, eu vejo como livramento. Poxa, pastor, mas como que pode ser um livramento sendo desconfortável? E quem disse que livramento tem que ser confortável 5 estrelas? Quem disse que livramento tem que ser poltronas com penas de ganso, Coca-Cola geladinha, ar-condicionado batendo no rosto? Livramento por si só já é confortável, porque te tira de uma situação muito mais desconfortável. É frio dentro do peixe, não tem comida. O próprio Jonas vai dizer: a alga que envolve a minha cabeça. Parece que eu imaginei a alga tampada aqui na cara dele. Mas nem isso ele está preocupado em tirar, porque alga é problema para quem está numa zona de conforto. Para quem está dentro da boca do peixe, o que é uma alga? Não é nada. Tem gente que está tão amadurecido e calejado com os problemas, que pode vir alga, não tem problema. Pode vir frio, não tem problema. Pode vir fome, não tem problema, porque a vida já preparou para o melhor dessa terra. Está lá Jonas dentro do peixe grande, com frio, molhado, com fome, 3 dias e 3 noites. Experimenta entrar no seu banheiro de casa, se molha todo com roupa e fica trancado 3 dias e 3 noites, ainda vai ser mais confortável do que a posição de Jonas. Mas mesmo sendo desconfortável, é livramento. Jonas, quando está lá dentro, está orando. E quando ele ora se arrependendo. Se arrependendo de não ter ido para a direção que Deus mandou. Se arrependendo de não ter cumprido a missão que Deus o delegou, determinou sobre a tua vida. Mas tudo bem, há sempre uma esperança para o arrependido. Jonas se arrepende, ora, se quebranta, e no momento que Deus vê genuíno arrependimento, Deus faz o peixe cuspir Jonas. Você vai sair da barriga do peixe quando você se arrepender das suas decisões. Você vai sair dessa zona de desconforto quando você reavaliar o seu posicionamento mediante o centro da vontade de Deus. Deus nunca sonhou que Jonas estivesse na boca do peixe. Deus nunca sonhou que Jonas estivesse dentro da barriga de um peixe. Deus nunca sonhou que Jonas tivesse que viver tão desconfortável. Mas Deus tinha um sonho para Jonas. E mesmo assim não seria tempestade, não seria uma alga, não seria um peixe, não seria 3 noites e 3 dias que o impedisse. Tudo que fosse necessário, Deus estava disponível a fazer. Por quê? Porque Deus viu o coração de Jonas, um coração disponível a executar também o que Deus queria. Não basta Deus querer, você também tem que querer. Deus viu um coração disponível, quebrantado. Calma, Jonas, é só uma fase na tua vida, vai sair daí já. E o peixe então cospe Jonas, mas quando cospe, a Bíblia fala que cospe em terra. Viu como é que é livramento? Porque quando engole peixe é em alto mar, mas quando cospe é em terra firme. Viu como é livramento? Viu como é melhor? Porque se o peixe cospe ele no mar onde ele foi encontrado, onde estaria Jonas agora? Porque o barco já se foi. Jonas está em terra firme. E agora, Deus fala com ele, o que nós lemos no versículo 1 e 2 do capítulo 3.
que pela segunda vez Deus fala com Jonas. Sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Muitas das vezes, escuta, só decidimos fazer a obra de Deus quando Deus retira de nós a sua obra. Tem gente em casa que antes da pandemia não fazia nada dentro da igreja. Não se preocupava com nada dentro da igreja. Alguns de repente nem na igreja estavam vindo mais fazer a obra. Mas depois da pandemia, quando o Senhor falou o seguinte: ah é? Não quer fazer a obra? Então me dá a obra. Então, eu tomo de novo. É nesse momento que nós damos valor. Jonas deu valor quando a sua obra foi tomada. Mas aqui no arrependimento de Jonas, Deus devolve e dá uma segunda chance. Para ti nessa manhã, Deus está te dando uma segunda chance. Que é isso, pastor? Mas e o conflito de Jonas? Não se preocupa com Jonas, porque Deus estava mais com Jonas no peixe do que em terra firme. Fica tranquilo. É onde mais está perigoso, é onde mais Deus está pertinho de você. Aí ele pega o recado e vai para Nínive. Agora ele vai. A viagem da onde ele estava para Nínive demorava 3 dias. Jonas faz um dia só, porque tem crente que é assim, é 8 e 80. Quando Deus mandou, foi no sentido contrário. Quando resolveu fazer, uma caminhada de 3 dias, fez em um dia só. Tem crente que é assim, ou fala mal da igreja, ou está revoltado com a igreja, ou não quer saber de igreja, mas depois de um peixe muda, é 8 e 80. Aí quer fazer o que ninguém faz em 3 dias. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas o ideal é o equilíbrio, é ser constante, é todo dia. A nossa vida, escuta, a nossa vida, ela é assim, ó. Se a sua vida se transformasse num gráfico, ela seria assim, ó, sempre assim, ó. Nunca contínuo, porque não tem como, nós somos seres humanos. É uma dívida, aí você afunda. É um momento que melhora, você sobe, aí afunda de novo, aí uma notícia boa te levanta de novo, é sempre assim, a nossa vida é assim. E Jonas agora foi pregar o que Deus mandou Jonas pregar, numa cidade pecaminosa, numa cidade que vivia no antro do pecado, era Nínive, distante da palavra de Deus, distante de Deus, não era a nação de Deus. Quando Jonas entra em Nínive, ele começa a sua missão. E durante 40 dias, ele prega o que o Senhor manda pregar. Não era melhor ter pregado 40 do que ficado 3 dias dentro do peixe? Mas tem gente que prefere ficar 3 dias dentro do peixe do que 40 dias pregando o despertamento. Jonas está pregando. O meu Deus vai quebrar todo mundo aqui. Já vou avisando, hein? Deus vai lançar fogo, vai matar todo mundo. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Eu lembro uma vez que eu estava com meu irmão, nós fomos para Minas. Foi interessante, uns anos atrás aí. Aí nós passamos em frente a uma boate, estava assim de jovens. Muito cheio de jovens na calçada. Lá no centro de Belo Horizonte mesmo. Aí eu abaixei o vidro e falei, vai devagar. Botei o corpo para fora assim, irmão, e gritei, arrependei-vos. Eu achei que todo mundo ia rir, mas o silêncio tomou conta. Irmãos, eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas o recado foi dado. Todo mundo ficou em silêncio, ninguém se mexeu. Deus está levantando Jonas para essa geração. Não tem medo de dar o recado, não tem medo da cidade que é agressiva, não tem medo de uma cidade violenta. Ele entrou e começou a falar. E depois de 40 dias, ele sobe para um monte, se posiciona e espera o juízo de Deus. E aqui está o problema de Jonas, porque Jonas tinha muito juízo e pouco amor. Quando ele prega, talvez sem ele perceber, a cidade se arrepende. Porque ainda existem corações quebrantados, corações fragilizados. A cidade se arrepende, o rei se arrepende, todo mundo se arrepende. E quando todo mundo se arrepende do seu pecado, após a mensagem de Jonas, Jonas sobe para o monte, não para ver salvação, mas para ver juízo. Jonas não estava preocupado se o povo ia se arrepender. Ele estava preocupado de Deus cumprir o que ele disse que ia cumprir. Talvez o ego de Jonas começou a brotar. O seu amor parece que ficou enclausurado. O povo está se arrependendo. E depois de 3 dias de jejum, o povo se arrependendo, o Senhor então muda os seus planos.
e resolve não mais destruir uma cidade, mas resolve salvar a cidade. Mas Jonas está inconformado com isso, está chateado, está revoltado. Eu não entendo, porque todo pastor que eu conheço, quando prega, é para ver salvação. Todo mundo que faz a obra de Deus é para ver um resultado santo, puro, um propósito se cumprir. Mas Jonas não. Jonas então está triste e pede a morte. E quando Jonas está sentado lá e vê que Deus não mata ninguém, mas pelo contrário salva, ele vai descansar. Uma planta cresce rapidamente sobre ele, porque um calor está muito desconfortável. Na mesma rapidez que Deus, a Bíblia fala que Deus levanta uma planta para criar uma sombra sobre Jonas, para gerar um conforto naquele homem, porque o calor era intenso. No outro dia, na mesma rapidez, Deus envia vermes para matar a planta, e rapidamente os vermes matam a planta. Aí eu fiquei chocado com essa palavra, porque eu comecei a enxergar que às vezes vermes escutam mais a Deus do que os profetas. Quando a planta seca, mais um desconforto na vida de Jonas. E aqui, mais uma vez, ele pede a morte. E eu vou ler para você agora o último versículo dessa passagem, que ela faz o fechamento desse momento final de Jonas. Não precisa abrir. Fala assim, no último versículo, Deus está falando com Jonas. Vou para o versículo penúltimo primeiro para você entender. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta de que não te custou trabalho, porque foi o Senhor que levantou a planta, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí o Senhor termina o último versículo dizendo: e não hei de ter compaixão de uma grande cidade, da cidade de Nínive, em que há muitos 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais. Duas coisas você tem que entender aqui. A primeira, que Deus está falando para Jonas que ele pregou para uma nação que não entendia da palavra. Ou seja, não adianta criar um juízo sobre quem não entende a palavra. Não adianta criar uma justiça de quem não tem luz da palavra. E Jonas fez isso, e ele não enxergou isso. E a segunda coisa é que Deus termina, não uma afirmativa, mas uma pergunta. Eu vou ler mais uma vez, e vou interpretar como uma pergunta, porque o último caractere desse versículo é um ponto de interrogação. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E meditando nesse versículo, eu fiquei aguardando a resposta de Jonas. E eu não tive a resposta de Jonas, porque o versículo termina na pergunta de Deus, e não na resposta de Jonas. Mas o Senhor me explicou. Essa pergunta não foi para Jonas, essa pergunta foi para você, essa pergunta foi para mim, foi para nós. Porque Jonas, o tempo dele já foi, agora chegou o nosso tempo. Chegou o nosso momento. Por isso que eu entendi claramente quando o pastor William disse que nós somos cartas nas mãos do Senhor. Não adianta mais, Jonas já foi uma carta, agora a carta é você, agora a carta sou eu, agora a carta somos nós. Então quando Deus faz essa pergunta, Ele quer que você responda.